Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de fevereiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 20 ao capítulo 23. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar sobre a punição para diversos crimes. Isso mesmo que você viu, né? Então, Deus já fez ontem diversas advertências ao povo, relembrando a eles muito dos princípios que Deus já tinha estabelecido sobre eles, né? E aqui fala: o Senhor disse mais a Moisés: também dirás aos filhos de Israel, todo israelita ou estrangeiro que vive em Israel e der um dos seus filhos a Moloque. Ontem eu expliquei o que era o deus Moloque, as atrocidades que eram feitas com as crianças, né? E aí Deus mais uma vez alerta: se alguém fizer isso, será morto. O povo deve apedrejá-lo. Então Deus não toleraria, né, a adoração a Moloque, porque a adoração a Moloque representava sacrifício de crianças, era. Mais uma vez eu digo que o deus Moloque, ele tinha os braços estendidos de bronze, colocavam lenha e fogo embaixo dele, e quando ele estava incandescente, né, em brasa viva, era sacrificado a criança viva em cima ali dos braços dele, era entregue ali. Imagina a atrocidade disso. Então Deus estava dizendo aos israelitas que não toleraria que eles fizessem tal coisa, né? E eles deveriam tomar cuidado, por quê? Porque os povos pagãos, esta era uma prática, para que eles não se misturassem e caíssem na tentação, né, de seguir os costumes pagãos. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo, porque deu um dos seus filhos a Moloque, contaminando o meu santuário, profanando o meu santo nome. E se o povo, de alguma maneira, fechar os olhos para o ato desse homem, ou seja, fingir que nada aconteceu, quando der um de seus filhos a Moloque, não o matar, ou seja, não apedrejar esta pessoa, esse pai que fez essa atrocidade, olha que Deus fala: voltarei o meu rosto contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do povo, bem como a todos que o imitarem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem procurar consultar mortos, feiticeiros, prostituindo-se com ele e eliminando esse do meio do povo. Olha só esse ordenamento, né? Aí você pensa, prostituindo-se, feiticeiros, mas aqui fala também consultando mortos. Deus abomina essa prática. E aí Deus fala: porque, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E é interessante que essa determinação aqui, Deus falando que ele era santo e ele queria que o povo se santificasse, que o povo fosse santo. Isso é muito comum aqui no livro de Levítico. Para você ter uma ideia, mais de 100 vezes Deus repete ao povo: eu sou santo, né? Então eu quero que vocês busquem a santificação, que vocês sejam santos. Pois bem, guardai e cumpri os meus estatutos, eu sou o Senhor que vos santifico. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe certamente será morto. Amaldiçoou seu pai e sua mãe será culpado da própria morte. O homem que adulterar com a mulher do outro, sim, adulterar com a mulher do próximo, certamente será morto. Tanto o adultério, tanto o adúltero como a adúltera. E você sabia que o adultério, até um tempo atrás, no nosso Código Penal, era constituído como crime, hoje não é mais. Então, adultério pode não ser crime segundo o nosso ordenamento jurídico, mas é
Deus olha o adultério da mesma forma que Deus olhou o adultério quando constituiu os 10 mandamentos. Não vamos achar que isso é normal. O homem trair a mulher trair o homem, né? E ter essas coisas de um casamento. Não, não foi assim que Deus criou. Então, a lei de Deus, ela não muda, ela é atemporal. Pode o homem mudar as suas leis e os seus costumes, mas Deus não. Então, o homem que se deitar com a mulher do seu pai terá desonrado seu pai. Os dois adúlteros certamente serão mortos, serão culpados da própria morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos, cometeram uma perversidade, serão culpados pela própria morte. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, os dois terão praticado uma abominação. Certamente serão mortos, serão culpados da própria morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela é depravação, ou seja, o homem fica com a mulher, né? E com a mãe dela também, né? Pega as duas como mulher para si. Isso é depravação. E aí ele continua: tanto ele quanto ela serão queimados no fogo, para que não haja depravação no meio de vós. Se um homem se deitar com um animal, certamente será morto. Também matareis o animal. E se uma mulher se aproximar-se de algum animal para deitar-se com ele, matarás a mulher e o animal. Certamente serão mortos, serão culpados da própria morte. Se um homem tomar sua irmã por parte de pai ou por parte de mãe e vir a sua nudez, isto é vergonhoso, portanto será eliminado do meio do povo. Ele será descoberto, por ele ter descoberto a nudez da sua irmã, sofrerá por causa do seu pecado. E se um homem se deitar com uma mulher e descobrir a nudez dela no tempo da sua menstruação, expondo a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do povo. Não descobrirá a nudez da irmã da tua mãe, ou da irmã do teu pai, por isso será desonrar sua parente próxima. Ambos sofrerão por causa do seu pecado. Lembrando que a mulher, no período menstrual, ela era considerada impura e tudo que tocava nela era impuro, né? Então, depois do período menstrual, ela tinha que fazer o ritual da purificação. E aí, ele vai falar também do homem que se deitar com a tia terá desonrado o tio. Então, isso é algo que ele já tinha mencionado e ele torna a falar aqui. Guardarei todos os meus estatutos, todas as minhas leis e os cumprireis, a fim de que a terra para o qual eu vos levo não os mate nem os vomite. Não imiteis os costumes dos povos que expulso da minha presença, porque eles praticaram todas essas coisas e tive repugnação deles. Mas eu vos digo, herdareis a terra deles, e eu vos darei a vós como propriedade, uma terra que dá leite e mel. Eu, o Senhor vosso Deus, que os separei dos outros povos. Portanto, fazeis separação entre animais puros e impuros. Entre as aves puras e impuras, não vos tornei abominação por causa dos animais, das aves ou de qualquer outro que rasteja sobre a terra, o quais separeis de vós por serem impuros. Sereis santos para mim, porque eu sou santo, tá vendo? Mais uma vez. Então, são mais de 100 vezes que Deus afirma isso. Inclusive, e esse texto que nós lemos agora há pouco, o capítulo 20, versículo 7, este vai ser o objeto do nosso versículo do dia, meditação aqui no nosso devocional. Eu tenho deixado na descrição dos vídeos o link para aqueles que querem adquirir o devocional, priorizando a palavra de Deus. A inovação é o nosso primeiro ano com o nosso devocional, onde nós meditamos num versículo
que nós escolhemos dentro da nossa leitura bíblica. E aí, neste versículo, nós falamos no contexto dele, também trazemos referência para os nossos dias, o que ele falaria para nós nos dias de hoje. Capítulo 21, leis acerca dos sacerdotes. Depois disso, o Senhor falou a Moisés, diz aos sacerdotes, filhos de Arão, lembrando que agora Arão só tem 2 filhos, então nós temos 3 aqui, o próprio Arão, Itamar e Eleazar, né? Os outros 2 morreram. E aí ele fala: o sacerdote não poderá contaminar-se por causa de um morto entre o povo, exceto se for parente próximo. Mas no caso dos 2 filhos de Arão, quando morreram, Deus não permitiu nem que eles chorassem, nem lamentassem, não é? Pela forma que eles morreram. Mas se fosse uma morte normal, né? Existia todo um protocolo, se essa pessoa era parente de um sacerdote, né? Então, por quem eles poderiam, né, chorar, lamentar, né? Mas deveriam tomar cuidado para não se contaminar ao tocar, né? E aí ele fala, né? O sacerdote não se profanará contaminando-se, porque é homem importante entre o povo e Deus. O sacerdote não poderá raspar a cabeça, cortar as pontas da barba, fazer cortes no corpo, serão santos para o seu Deus, cujo nome não profanarão, pois apresentam ofertas queimadas ao Senhor, né? Então eles eram intermediário entre o povo e Deus. Tu o consideras santo, porque é ele que oferece o pão do teu Deus, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. E se a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana seu pai, será queimada no fogo. Aquele que é sumo sacerdote entre os teus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado óleo de unção e consagrado para usar as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça nem rasgará sua roupa, e não se aproximará de nenhum cadáver, não se contaminará, nem mesmo por causa do pai e da mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor, ele tomará por esposa uma mulher virgem. Não poderá casar-se com viúva, divorciada, moça desonrada ou prostituta. Ele se casará somente com uma virgem do seu povo. Assim não desonrará sua descendência entre o seu povo, porque eu, o Senhor, vos santifico, né? Então, uma das palavras mais usadas aqui é essa: eu, o Senhor, sou santo, né? Então, mais uma vez Deus fala a Moisés, né, para falar a Arão, que nenhum dos seus descendentes que tenha defeito físico vai se aproximar para oferecer sacrifício, né, a Deus. Esse não serviria para estar servindo ali dentro do tabernáculo. Então Deus fala muito bem, né? Nenhum cego, aleijado, desfigurado ou com braços e pernas desproporcional, ou homem que tenha pé quebrado, mão quebrada, seja corcunda, anão, vesgo, que tenha sarna ferida, testículo lesado, todos esses que tinham algum tipo de defeito, né? Então eles não podiam ter essa assistência direta no tabernáculo. Ele comerá sim o pão de Deus, tanto o Santíssimo como o Santo, mas não entrará além do véu. Ele não poderia exercer o sacerdócio, né? Nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não se profane o santuário, porque o Senhor que o santifico. Assim falou o Senhor a Arão e aos seus filhos e aos israelitas. Capítulo 22, regulamento sobre os alimentos sagrados, né? Depois disso, o Senhor a Moisés diz a Arão e aos seus filhos
que se abstenha das coisas sagradas que os israelitas consagram a mim, e que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor e digo-lhes: todo homem dentre os vossos descendentes, através das vossas gerações, que se aproximarem das coisas sagradas que os israelitas consagraram ao Senhor, estando impuro, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que seja leproso ou que tenha fluxo comerá das coisas sagradas, ou seja, puro. Aquele quem sair o sêmen ou quem tocar em alguma coisa que se tornou impuro por causa de um morto, ou quem tocar no animal que rasteja, né? O homem que tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde, não comerá das coisas sagradas, mas banhará o seu corpo com água e após o pôr do sol estará puro. Depois comerá das coisas sagradas, pois este é o seu alimento. Ele não comerá animal que morrer por si, ou do que for dilacerado de animal selvagem, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Eles guardarão os meus mandamentos para que não sofram seu pecado e morram nele pelo fato de o haver profanado. Eu, o Senhor, os santifico. O homem comum não poderá comer as coisas sagradas, nenhum o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá delas, mas aquele que o sacerdote tiver comprado com o seu dinheiro ou nascido da sua casa, poderá comer da sua comida. Se a sua filha, filha de um sacerdote, se casar com um homem comum, ele não poderá comer a oferta da coisa sagrada, mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada e não tiver filho e tiver voltado para a casa do seu pai, como na sua mocidade, comerá do alimento do seu pai, mas um homem comum não poderá comer. Então, esses alimentos eram destinados, né, à família sacerdotal. E aí, animais com defeitos, né, sem defeitos para o sacrifício. Isso também era algo que Deus já tinha dito e ele vai repetir, né? Mas não oferecereis nada que tenha defeito, porque a oferta não será aceita em vosso favor. Então, ele é claro aqui em relação a isso. Quando alguém apresentar uma oferta pacífica ao Senhor para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, seja de rebanho bovino, seja de rebanho ovino ou caprino, o animal não poderá ter defeito algum, para que seja aceito. Não oferecereis ao Senhor um animal cego, mutilado, aleijado, ou que tenha feridas, sarnas, feridas purulentas, nem o poreis sobre o altar como oferta queimada ao Senhor. Todavia poderás apresentar uma oferta voluntária de novilho ou de cordeiro, que tenha pernas desproporcionais, mas não será aceito para cumprir um voto. Não ofereis ao Senhor um animal que tenha testículo machucado, moído, extraído, lacerado. Não fareis isso na vossa terra, nem aceitarei dos estrangeiros um animal assim para oferecê-lo como pão ao vosso Deus, porque é deformação e defeito, e não será aceito em seu favor, né? Então, o Senhor aqui é muito claro quanto às regras que deveria haver em relação às ofertas. O capítulo 23 vai falar sobre as vestes dedicadas às festas dedicadas ao Senhor. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos israelitas, essas são as festas fixas do Senhor. Proclamarei como Assembleia Santa. Então, o sábado, né, foi a primeira coisa que Deus instituiu. 6 dias você vai trabalhar e no sétimo você deve ter um descanso solene, uma Assembleia Santa. Não fareis nenhum trabalho, é sábado do Senhor em todas as suas habitações, né? Então, aqui nós já mencionamos para o judeu, o primeiro dia da semana é o domingo. Então, o descanso é o sábado. E para ele, o sábado, né, começa às 6 horas da sexta-feira e vai até às 6 horas do sábado, que eles chamam de Shabat. Então, ali eles não fazem nada.
Então, na sexta-feira, as mulheres, né, na comunidade muitas vezes se reúnem ali na sinagoga e porque eles vão, muitos deles para a sinagoga, então na sexta-feira, antes das 6 horas, geralmente à tarde, as mulheres preparam os alimentos, preparam tudo, né? E aí, às 6 horas da sexta-feira, eles iniciam o Shabat. Então, é um tempo, né, dedicado ao Senhor, um tempo de louvor, de adoração, de orações. Muitos não vão à sinagoga, mas ficam em famílias ali, comendo com a família, fazendo as orações, né? Esse é o costume judaico. Nós, aqui do Ocidente, né, nós não guardamos o sábado, mas temos como o descanso, o domingo. Muitas pessoas aqui no Brasil trabalham inclusive no sábado, né? Temos os irmãos adventistas, eles guardam o sábado, eles são categóricos em relação ao sábado e a lei os guarda no seu direito de religião, né? Mas a grande maioria guarda qual? O domingo, inclusive porque o domingo tem todo o significado. Se na lei, né, se guardava o sábado, com o advento de Cristo Jesus, né, nós guardamos o domingo. O domingo é onde ocorreu a ressurreição de Cristo, estabelecendo um novo tempo, o tempo da graça de Deus, né? Mas vamos, o domingo, inclusive, ele é especial, por quê? Porque é o domingo que você pode, muitas vezes, ir à igreja e, por exemplo, na minha igreja, eu vou no domingo pela manhã e vou no domingo à noite. Eu tenho o privilégio de ir 2 vezes no dia. Durante a semana eu não tenho essa oportunidade, então o domingo é o dia que nós vamos para a igreja pela manhã, vamos para a igreja à noite. No domingo é o dia que dá para reunir a família ao redor da mesa, até agregar mais alguns, né? E é uma bênção, é um dia de comunhão, de alegrar, de se alimentar, de se nutrir, não só fisicamente, né, mas também espiritualmente, para iniciarmos a nossa segunda-feira, que é o dia que nós voltamos à nossa rotina de trabalho, estudos e tudo mais, não é? Então, temos isso. Então, é importante aqui o princípio do descanso, de você ter um dia, né? Tem pessoas que trabalham por plantão e até mesmo no domingo trabalham, mas qual é o dia que ele tem para descanso? Alguns uma segunda, uma terça. Então, nesse dia, tenha um dia de descanso, aproveite esse dia, mas muito mais, ofereça a Deus uma porção maior desse dia como gratidão ao Senhor. Essa ideia que Deus quis nos trazer quando Ele estabeleceu aqui o dia do descanso. Então, é o primeiro aqui, no capítulo 23, vai falar das festas dedicadas ao Senhor. O primeiro item, ele vai falar sobre o sábado, né? Ele vai falar aqui sobre o descanso solene, tá bom? E agora, o segundo, você já sabe, a Páscoa, né? Que para eles significava a saída, né? A saída do Egito. Então, lembra que foi comemorado a primeira Páscoa justamente ali, marcando a saída. Teve todo um cerimonial dos pães sem fermento, das ervas amargas, do sangue passado nos umbrais da porta, do cordeiro assado, e que eles deveriam comer calçados com o cajado na mão, prontos para sair. E foi assim que aconteceu, não é verdade? Então, a segunda festa solene é a Páscoa, e que eles não comemoraram somente naquela saída, mas todo ano eles comemoravam a Páscoa como estatuto perpétuo. Essa Páscoa aqui também tem um significado todo especial para nós cristãos ocidentais. Para o judeu, ele ainda comemora a Páscoa aqui, dessa forma aqui,
como a passagem, né? Como estatuto perpétuo para lembrar o que Deus fez com eles, libertando eles do Egito. Para nós, a Páscoa tem todo um significado. É também passagem, é passagem de uma vida que estávamos condenados à morte, mas Jesus morreu na cruz e nos proporcionou vida e vida em abundante, né? Então tem um significado também muito parecido com a Páscoa do judeu, né? Tem, lembrando que aquilo que acontece no Antigo Testamento é sombra do que veremos no Novo Testamento. Então, se lá nós tínhamos o Cordeiro Pascual que foi imolado e o sangue nos umbrais da porta, e ele era ali oferecido, né, assado e comido ali, no Novo Testamento nós temos o quê? O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus que representa, Senhor, sabe, a nossa libertação, né? Livres da condenação eterna. E o sangue de Jesus nos umbrais da porta, lembrando a proteção e a vida que é oferecida através do sacrifício de Jesus. Então, a Páscoa também, da mesma forma que tem um significado para o judeu, para nós também temos o significado, e não aceite dizer que Páscoa é coelhinho da Páscoa. Não. Páscoa é, sim, passagem. Páscoa é libertação. Páscoa é Jesus morreu na cruz e estabeleceu um novo tempo sobre a nossa vida. Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. É extraordinário. Para se falar que Páscoa é chocolate ou vinho de Páscoa, não. Coelhinho de Páscoa, não. Páscoa é muito mais. Páscoa é o milagre da vida eterna por Cristo Jesus. Então eu quero que esse ano, quando você chegar o momento da Páscoa, né? Que esse ano é em abril, você lembre disso. Não abra mão de celebrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso aí. Esta é a segunda festa que Deus coloca aqui para que seja celebrada como memorial, né? Depois nós temos a festa dos primeiros frutos, que aí ele fala que quando eles entrassem na terra, e Deus já está dando aqui todas as regras, né? Tudo aquilo que eles deveriam fazer o hoje e o amanhã, quando eles chegassem à terra prometida. Então ele fala que levareis ao sacerdote um feixe dos primeiros frutos da vossa colheita, e ele moverá o feixe diante do Senhor para que sejais aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia seguinte ao sábado, e no dia em que moverdes o feixe, oferecereis um cordeiro sem defeito, né? Então ali era uma oferta de cereais que acompanha, né? Ali dois décimos de eifa de farinha amassada com azeite, oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Então ele vai trazendo tudo isso aqui. E que eles não comeriam pão, nem trigo torrado, nem espiga verdes, até o dia em que trouxesse a oferta ao vosso Deus. Este é um estatuto perpétuo através das vossas gerações, das vossas colheitas, né? Então, era um momento de gratidão, de oferecer ao Senhor o fruto do trabalho deles. Então, contareis 7 semanas inteiras desde o dia do sábado, isto é, o dia em que tiveres trazido o feixe para a oferta de movimento. Até o dia seguinte, do sétimo sábado, serão 50 dias. Então, oferecereis uma oferta de cereais novos ao Senhor. Tirareis das vossas habitações para oferta de movimento 2 pães feitos dos 2 décimos de eifa de farinha, preparado com fermento. São os primeiros frutos do Senhor. Com pães oferecereis o cordeiro de 1 ano, sem defeito, novilhos, carneiros serão holocausto ao Senhor, junto com a oferta de cereal e de libação, como oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis o bode como oferta pelo pecado.
e 2 cordeirinhos de 1 ano como oferta pacífica, né? Então, quando fizeres a colheita da vossa terra, não colhereis totalmente o extremo dos vossos campos. Lembram o porquê disso? Pois bem, nem recolhereis as espigas caídas da colheita, deixai-a para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então falei aqui, né, que Deus ele é o criador de todas as coisas, até mesmo das leis e dos direitos humanos. Ele é zeloso com isso. Então ele fala aqui, o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês haverá descanso solene, um memorial ao som de trombeta e uma assembleia santa. Não fareis trabalho algum e apresentareis oferta queimada ao Senhor. E o dia da expiação, né, que Deus mandou separar, aquele dia em que o sacerdote entra no Santo dos Santos, né, lugar santíssimo. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, o dia de fazer expiação por vós diante do Senhor. Todo aquele que não se humilhar nesse dia será eliminado do povo. Todo aquele que fizer trabalho nesse dia, eu destruirei no meio do povo. Então, você percebe, né, que Deus coloca algumas leis muito incisivas para que o povo não tenha saída, eles resolvam, né, e decidam obedecer a Deus. E eles façam sim esses momentos de reflexão, esses momentos que eles tirariam para o Senhor. E aí nós vamos ver a festa dos tabernáculos, né? O Senhor disse a Moisés: fala ao israelita, desde o dia 15 desse 7º mês haverá festa dos tabernáculos do Senhor durante 7 dias. Então, você vê que não tem povo para gostar de comemoração como o povo judeu, né? As festas eram tudo de 7 dias e ainda depois tinha mais 7 dias. Olha só, no primeiro dia haverá Assembleia Santa, não fareis nenhum trabalho, apresentareis oferta queimada ao Senhor por 7 dias. No 8º dia tereis Assembleia Santa, apresentareis oferta queimada ao Senhor, será uma Assembleia solene e não fareis coisa alguma. Estas são as festas fixas do Senhor que proclamareis como Assembleia Santa para apresentar ao Senhor oferta queimada de holocausto e oferta de cereais, sacrifícios, ofertas de libação, cada qual com o seu dia próprio, além do sábado do Senhor e das vossas dádivas, dos vossos votos, além de todas as ofertas voluntárias que eram apresentadas ao Senhor, né? Desde o dia 15 do 7º mês, quando tiver escolhido os frutos da terra, celebrarei festas ao Senhor durante 7 dias. Nos primeiro e no 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia, pegareis os frutos das árvores ornamentais, folhas de palmeiras, tanto da árvore frondosa, do salgueiro, do ribeiro, e vos alegrarei diante do Senhor vosso Deus durante 7 dias. Tereis celebração todo o ano como festa ao Senhor no 7º mês, durante 7 dias. Este é o estatuto perpétuo. Através das vossas gerações, durante 7 dias, habitareis em tendas feitas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas e ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz aos israelitas habitarem em tendas feitas de ramo, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim Israel declarou aos israelitas as festas fixas do Senhor, né? Hoje nós temos muito cristão que vai até Israel por ocasião da festa dos tabernáculos, né? Então, é muito comum ter caravanas para Israel nesta época das festas dos tabernáculos, porque, por exemplo, a Páscoa ela não poderia ser celebrada com quem não era circuncidado. Lembra de todas as regras? Agora já a festa do tabernáculo não, é uma festa muito linda, você vai até encontrar eh, a- alguns vídeos, né, falando a respeito disso, e é uma festa muito alegre, com muitos cânticos e danças, né, um tempo de celebração
realmente do povo de Israel. E amanhã nós continuamos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.